boa noite a todos que estão entrando, boa noite, Marcos Vinícius, boa noite, Keilane Montenegro. Muito obrigada, doutora Keilane, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje e participar do Conversando no Micromeio. Estamos no 35º, Marcos Vinícius. Nossa, Conversando no Micromeio. É muito micromeio. Diretor corrigindo, 34º. Conversando no Micromeio. Mudou tudo, 34 mudou tudo. Oi? Não, beleza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E a gente está iniciando essa semana, né, com os assuntos aí diversos. Essa semana, esse Conversando no Micromeio, a gente vai ter algumas palestras, né, que, por exemplo, dia 27, a gente foi reagendada para o dia 4 de julho, a gente vai colocar isso nas redes. E ontem nós não tivemos, né? Então, e dia 1º de julho, a gente tem live. Então, assim, não vai ser uma semana completa, uma semana meio, né, com alguns dias vagos, e no dia 27 vai ser reagendada para o dia 4. Sejam bem-vindos, esse canal é feito para vocês, para divulgação científica de microbiologia. Marcos Vinícius, eu passo a palavra para você. Boa noite. Boa noite, Janaína, doutora Keilane, todo mundo que está online. Desculpa minha voz, estou resfriado. 7h32 de uma terça-feira. Hoje vamos falar de mais uma vez um assunto bem legal e tirar um pouquinho o foco da clínica, né, Janaína? E vamos pegar a parte justamente de tratamento ambiental da água, né? A gente tem várias pessoas que seguem a gente aqui que são especialistas na área. Acho que a doutora Keilane vai poder tirar bastante dúvida. Você que está assistindo a live da gente online agora, se tiver alguma pergunta, coloque aqui no chat. A gente vai fazer a pergunta para ela, ela vai te responder. Se você está vendo isso aqui gravado no YouTube, a partir de quando acabar, 8 horas, 8h30, já está no YouTube, disponível em 7 línguas. Você vai poder verificar isso, a palestra da doutora Keilane, sem problema nenhum, e passar para as outras pessoas. Lembrando a todos que se inscreva no canal. Não é só colocar o sininho, se inscreva e contribui para que o Micromeio continue perpetuamente levando informação para vocês através da internet. Você tem 2 planozinhos lá de associados do Micromeio. Um deles é um cafezinho, o outro é um cafezinho com pão de queijo. Então, ninguém vai morrer por causa disso. Vire sócio do Micromeio, contribua com a informação que a gente traz para vocês de qualidade e de graça para o mundo inteiro, tá bom? Doutora Keilane Montenegro, bióloga, vai falar com a gente sobre tratamento alternativo, né, para remoção de patógenos bacterianos em águas residuais. Um assunto bem legal, porque envolve a gente no dia a dia, né? Tudo que envolve a gente no dia a dia chama atenção, né? Então ela vai falar sobre isso. Doutora Keilane trabalha lá no INCQS, na Fiocruz, no Rio de Janeiro, está falando com a gente do Rio. Então ela tem bastante experiência nesse assunto. Doutora Keilane, seja muito bem-vinda, e a próxima 1h20, 1h30 é da senhora. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Todo mundo consegue me ouvir direitinho? Sim, está tudo certo. Então, muito obrigada. Primeiramente, né, gostaria de agradecer o convite de estar aqui, a Janaína, que me convidou, né, o Marcos, que está aqui presente, de poder estar aqui tendo essa oportunidade de divulgar, né, o meu trabalho, um assunto que eu gosto muito, e de poder estar aqui nesse canal de divulgação científica que eu admiro tanto. Então, obrigada. Através do convite de uma pessoa que eu também admiro tanto, então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, hoje eu vou vou fugir um pouquinho da clínica, né? Eu vou trazer um pouco sobre patógenos bacterianos, só que dessa vez presentes no meio ambiente, né? Presentes em águas residuais. Como já foi apresentado, né? Eu sou Keilane Montenegro, sou bióloga pela UF. Eu fiz doutorado e mestrado na área em saúde pública e meio ambiente pela ENSP, na Fiocruz, e como já foi falado, né? Atualmente eu trabalho no INCQS. Então, o tema que eu vou falar, né, são tratamentos alternativos para a remoção de patógenos bacterianos em águas residuais. Então, esses patógenos, né, por que a gente tem que se preocupar
com isso, né? Por que a gente tem que se preocupar com esse tipo de tratamento? Por que a gente tem que remover esses patógenos dos efluentes, né, das águas residuais? Eles realmente estão presentes lá, como eles foram parar, né, nesses ambientes? Eu vou passou para todo mundo? Certo. Então, principalmente, que tipo de micro-organismo a gente deve se preocupar, né? Principalmente com as bactérias que são resistentes aos antimicrobianos, né? De tempos em tempos, né? A OMS, ela ajuda a gente com isso, né? Ela lança uma lista de patógenos prioritários para os quais devem ser pesquisados, né, novos antimicrobianos, né, porque os antimicrobianos que utilizamos atualmente não estão dando conta, então ela lança uma lista de patógenos, né, através de estudos epidemiológicos. A última lista dessas divulgada era de 2017 e essa é uma lista de 2024, que foi lançada mês passado, então ela é bem atual, né? Então, a OMS, ela divide, né, em três principais grupos. Os grupos críticos, né, os de alta prioridade e os de média prioridade. Então, a gente consegue ver como grupo crítico, né, as enterobacteriales, resistentes aos carbapenêmicos e também resistentes às cefalosporinas de terceira geração, que são antimicrobianos, né, utilizados em ambiente hospitalar, a Cinetobacter baumannii, né, resistentes aos carbapenêmicos também, e Mycobacterium tuberculose resistente à rifampicina. Então, essas bactérias, né, estão presentes no grupo crítico, devemos nos preocupar com essas bactérias, né, e elas são as principais causadores, né, de infecções relacionadas à assistência à saúde, as IRAs, né, que é um grande problema de saúde pública atualmente, né. Essas infecções, elas ocorrem no ambiente hospitalar, devido à utilização, né, às internações, o ambiente de UTI, né. Então, essas bactérias resistentes, elas são as principais causas dessas infecções, mas elas não são bactérias basicamente presentes em ambientes de assistência à saúde? Elas não são restritas a esse ambiente? Como que elas vão parar no meio ambiente? Ou como que elas saem desse ambiente, né? Se elas são relacionadas a esse tipo de assistência. Então, se a gente consegue fazer uma rápida pesquisa no Google que a gente faça, a gente consegue ver, por exemplo, essa primeira reportagem, né? Eu peguei algumas reportagens da internet essa primeira reportagem fala sobre, do site da Fiocruz, né? De 2014, fala sobre superbactéria encontrada em rio que deságua na Praia do Flamengo, né? É o Rio Carioca, mostrando bactérias KPC, né? Bactérias que contêm genes de resistência. Então, a gente consegue... as reportagens, né, normalmente gostam de chamar as bactérias multiresistentes de superbactérias, né? Então, a gente já consegue ver de um tempo para cá, né, 10 anos já, a detecção desse tipo de bactéria presente no ambiente, bem perto aqui da gente, né, no Rio de Janeiro. Nessa reportagem do Extra, de 2016, né, fala sobre estudos que encontraram, né, superbactérias em praias e lagoas que iam sediar a Rio 2016, foi um ano de Olimpíada, né? Então, foi feito um monitoramento na época para avaliar a qualidade desse ambiente e ambientes em que iriam ocorrer, né, atividades aquáticas, natação, canoagem, acho que teve até surf nessa época. Então, estudos foram feitos nessas áreas e foram encontradas bactérias super resistentes, né, mostrando que é um ambiente que não estava seguro ali, né, ambientalmente, bactérias normalmente encontradas em bactérias hospitalares presentes nesses ambientes. Nessa outra reportagem da BBC News Brasil, mostra que
campeã de infecções, bactéria multiresistente, é detectada agora fora de hospitais no Brasil. O que essa reportagem ela alertou, né? Ela alertou a presença dessas bactérias em pacientes não hospitalizados, pacientes que foram fazer algum tipo de exame, alguma rotina, e nisso foram encontradas bactérias multiresistentes nesses pacientes. Então, você pergunta, a partir daqui você pergunta, né? Como que essas pessoas adquiriram essa resistência, né? Fora do ambiente hospitalar, são pessoas que não estão internadas, pessoas que estão presentes diga assim, na comunidade, né? Então, como elas adquiriram, né? Então, anteriormente, a gente já consegue ver reportagens falando sobre essa presença no ambiente, né? E agora, essa reportagem de 2019, mostrando em pacientes fora do ambiente hospitalar. E essa outra reportagem, por último, falando sobre que pesquisa da UF comprova a existência de superbactérias nas praias, né? Falando sobre avalia a qualidade de areia das praias de Niterói. Então, a gente consegue observar, principalmente nesses ambientes aquáticos, em areia, as superbactérias elas estão lá. Elas estão sendo disseminadas ambientalmente, também presentes em pessoas hospitaladas, não hospitalizadas, no caso, né? Então, aqui mostra um esquema, né, do ciclo da resistência aos antimicrobianos, começando pelos rios, né? Os rios e lagos, eles são os principais receptores, né, de vários ambientes, são os principais corpos hídricos receptores. Então, começando pelos resíduos domésticos, né? Quando a gente consome um antimicrobiano, um antibiótico, por exemplo, aproximadamente, dependendo da classe de antibiótico, né, de 80% a 90%, eles são excretados inalterados, né? Então, eles podem ir para os excretas, inalterados. Não, se você não tem uma rede coletora de esgoto, né, ou vai diretamente, né, para despejo de rios, ou vai para uma estação de tratamento. Quando estamos com bactérias também, né, bactérias resistentes em nosso corpo, também eliminamos elas nos nossos excretas. Então, os resíduos domésticos também contribuem com essa disseminação. Resíduos hospitalares, industriais, resíduos de agropecuária. Os resíduos hospitalares, eles são os principais contribuidores também desse ciclo, dessa resistência, né? Muitas pessoas hospitalizadas, as bactérias existentes, elas estão ali presentes, estão ali, um ambiente propício, praticamente, delas, né? As indústrias farmacêuticas também, com seus resíduos, a área da agropecuária utiliza muito antimicrobiano em sua utilização para promoção de crescimento dos animais, profilaxia, tratamento. Então, também é muito utilizado os antimicrobianos. Então, são resíduos, né? Todos esses que contribuem de uma forma significativa para a carga de resíduos de antimicrobianos e bactérias resistentes, né? E a sua maior parte vai para a estação de tratamento de esgotos, né? Para ser tratados, vai para uma rede coletora, vai para uma estação de tratamento de esgoto. E normalmente, né, essas estações, as grandes estações municipais, elas vão ter um nível secundário de tratamento, que tem um objetivo, vou falar sobre isso mais para frente, né, que vai tratar, mas nem sempre esse tratamento ele vai ser eficaz para a remoção de determinados poluentes. Então, por exemplo, os resíduos antimicrobianos, talvez, pela sua quantidade, né, micro, talvez, possa não ser tratado ali naquele ambiente, né? As bactérias resistentes, elas podem persistir nos tratamentos, principalmente os tratamentos convencionais, né, até o nível secundário, basicamente. As estações, elas podem remover de 3 a 4 logs de bactérias, né? Elas têm o seu objetivo na remoção de bactérias, mas também algumas podem persistir.
e também serem lançadas nos corpos hídricos receptores. Então, nos rios vai ter a presença dessas bactérias resistentes, né? E como é que ela pode voltar, né, para o ser humano, né? Como é que vai continuar esse ciclo? A partir do momento que elas estão presentes nos rios, elas têm uma disseminação prolongada, uma disseminação grande. Então, ela pode ir para a nossa alimentação, pode ir para as águas, né, através do tratamento de água, também pode passar pelo tratamento. A gente pode consumir os produtos, né, os peixes dos rios, comunidade ribeirinha ali presente, os animais, né, de agropecuária, eles vão estar ali consumindo aquela água, essa água pode ser utilizada para irrigação, né, as plantações também vão estar contaminadas, então, em diversos meios, em diversas vias, né, a gente pode entrar em contato com esse tipo de resistência, com esse tipo de bactéria resistente, né? E também, a partir do momento que eles estão nos rios, pode ir também para os ambientes recreacionais, como as praias, por exemplo. Então, estamos o tempo todo podendo estar em contato com esse tipo de contaminação, digamos assim, né? Então, todo esse contexto do ciclo da resistência aos antimicrobianos, ele está dentro de um contexto que já é bem difundido atualmente. Esse contexto ele foi divulgado, né, desde os anos 2000, que é o conceito do One Health, que é a saúde única, né? One Health, né, no inglês, né, a gente consegue traduzir para saúde única, que é uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar e otimizar de forma sustentável a saúde de pessoas, animais e ecossistema. Então, a resistência antimicrobiana ela não é restrita ao ambiente hospitalar, como muitas pessoas pensam, né? O One Health ele já é bastante difundido hoje em dia. Então, todo esse problema da resistência, quando você precisa implementar alguma forma de mitigação, quando você tem que ver esse ciclo como um todo, você tem que ver o ambiente animal, o ambiente, o ecossistema aquático, o solo, né? E a saúde humana. Está tudo integrado nesse contexto One Health, é uma saúde só, certo? Então, eu quero focar aqui na estação de tratamento de esgoto. Ela é um reservatório, pode se tornar, né, um reservatório de bactérias resistentes. E como que isso funciona, né? Como que uma das formas que essas bactérias podem se tornar, pode aumentar a partir dentro da estação de tratamento de esgoto. Então, como ocorre essa disseminação pelas estações, né? Então, nós temos o esgoto bruto, né? No esgoto bruto, nós temos a presença de bactérias sensíveis e bactérias resistentes ali presentes, né? No esgoto bruto, nós também temos a presença dos resíduos antimicrobianos, né? Muitos resíduos antimicrobianos. E ao longo desse tratamento, né? Ao longo dentro da ETE, ocorre um aumento dessa pressão seletiva com a presença desses resíduos de antimicrobianos, que as bactérias estão ali entrando em contato, né? Que vai selecionar as bactérias que são, né, já são resistentes a esses antimicrobianos. E também esse ambiente, esses resíduos, né, essa pressão seletiva vai se tornar um fator selecionador, né, e vai induzir a transferência horizontal de genes de resistência, né? As bactérias estão ali no ambiente hostil e vai ocorrer a indução, né, de uma transferência de um gene de resistência de uma bactéria sensível, uma bactéria resistente. Então a gente consegue observar ali, né, o aumento, né, a prevalência de bactérias resistentes ao longo do tratamento. Essas bactérias elas vão se tornando prevalentes naquele ambiente. A partir desse momento, nos corpos hídricos receptores, vai ocorrer, né, o aumento dessas bactérias que vão ser liberadas nesses corpos hídricos através do efluente tratado. Então, muitos estudos já vêm falando que as ETEs, né, com
o tratamento a nível secundário, um tratamento que não é tão eficiente assim, em remoção de patógenos resistentes, funciona como reservatório dessas bactérias, funciona como um fator disseminador, né? Fonte de disseminação dessa resistência. Então, por que isso é um problema no Brasil, né? Por que isso é um grande problema? Eu trouxe aqui os dados do SNIS de 2024, que é referente ao ano base de 2022, mostra que 56% da população tem acesso à coleta de esgotos, ou seja, né, 44% da população não tem acesso à rede de coleta de esgotos, que é aproximadamente 94 milhões de pessoas. E isso é um grande problema, porque isso é apenas a coleta, né? Se você não tem a coleta, ele vai diretamente, né, nos corpos hídricos. E também o SNIS também traz o dado de que do total de volume de esgotos gerados, né, de todo o esgoto do Brasil gerado, 52,2% são tratados. Ou seja, 47,8% não são tratados, são lançados de forma que não é tratado diretamente nos corpos hídricos. Então, isso é um grande problema de saúde pública. Nós conseguimos observar que o nosso esgotamento sanitário, nosso tratamento de efluentes, ele é precário ainda no Brasil, certo? Sua grande maior parte. Esse estudo, eu achei interessante trazer, né, mostrando essa precariedade do saneamento do Brasil. Ele mostra um monitoramento, ele realizou, né, um monitoramento global de resistência antimicrobiana baseado em análise metagenômica. Metagenômica é aquela análise que você pega, né, os genes, né, os genes cultiváveis, de não cultiváveis. Então, você pega tudo ali naquela amostra de efluentes urbanos. Então, de 259 países, né? Então, a gente consegue observar que onde está mais escuro é onde você consegue observar a abundância, né, de resistência antimicrobiana. A gente consegue destacar aqui o Brasil, né, como estando com um azul escuro, né, essa região aqui, né, América do Sul, a África também. Então, geralmente, regiões que têm uma condição de saneamento um pouco mais precária vai ter essa resistência antimicrobiana mais abundante, né, que mostrando através dos efluentes urbanos, né, um monitoramento através de efluentes, que é uma abordagem muito interessante, né? Então, isso mostra aqui nossa precariedade, né, do nosso sistema. Então, vou mostrar aqui alguns estudos, né? Esse estudo de 2018, que foi realizado na Itália, que fala sobre a resistência antibiótica, né, de bactérias antibióticos em efluentes urbanos, mostra o papel em larga escala das estações de tratamento, né, na disseminação ambiental. Então, eles monitoraram a resistência de E. coli, de Escherichia coli, né, a ampicilina, clorofenicol e tetraciclina, em 3 pontos de 3 estações da Itália, né, estações urbanas. Aí ele viu que, né, que as bactérias, quando elas entravam no efluente, principalmente a ampicilina, né, que foi a que mostrou um resultado mais significativo, 47% delas eram resistentes à ampicilina, e nos efluentes tratados, 28% se mostraram resistentes, né? Então, você consegue observar que mostrou, né, um decaimento de bactérias resistentes ao longo do tratamento dessas estações, mas que ainda assim foram bactérias resistentes à ampicilina para o meio ambiente, certo? Por mais que você reduza a carga, uma parte delas pode seguir no tratamento, não removeu todas as bactérias. E isso é preocupante. A gente não precisa ir muito longe para ver isso aqui, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, tem esse artigo super interessante que revelou, né, fez a detecção de genes de carbapenemase, que são genes que conferem resistência aos carbapenêmicos, né, que são antimicrobianos de uso hospitalar, em ambientes aquáticos no Rio de Janeiro. Então, ele revelou a presença de diferentes genes de carbapenemases, o gene
BLAC-APC, NDM, o GES, o OX48, que são genes que conferem resistências, né, a esses antimicrobianos, detectados, né, na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Rio Carioca, certo? Um dos principais ambientes, né, uns ambientes importantes, aquáticos importantes aqui no Rio de Janeiro, né? Então, são genes detectados basicamente em ambiente hospitalar presentes, né? E esse artigo foi de 2016, né? Então, também tem esse outro artigo aqui que fala sobre, esse artigo também é muito interessante, que fala sobre a detecção, né, de bactérias gram-negativas carregando genes codificadores de beta-lactamases, né, que conferem resistência aos beta-lactâmicos, né, e efluentes hospitalares e urbanos no Brasil. No caso, esse foi um estudo que foi realizado em São Paulo, né? Então, ele detectou os genes de beta-lactamases detectados em 35,6% dos isolados. E dentre eles tem o gene BLAC-APC, o BLATEM, 17%, né? 13% o gene BLAS-SHV e 8,9% o gene BLAS-TXN. Então, bactérias, né, gram-negativas, carregando esses genes de resistência, bactérias, vamos dizer assim, multiresistentes, né, presentes também nos efluentes hospitalares e urbanos. Então, tanto o efluente urbano, doméstico, né, e o efluente hospitalar são contribuidores, né, da disseminação dessa resistência, né? E eu trouxe esses dois artigos aqui que eles trazem um conceito que eu acho interessante e importante trazer. Esse primeiro de 2023, ele fala sobre os genes de resistência aos antimicrobianos, né, como contaminantes emergentes, né, em estações de tratamentos industriais. E esse segundo artigo de 2021 fala sobre os antibióticos ambientais, né, e genes de resistência como contaminantes emergentes, né? Então, isso é muito interessante porque o que são contaminantes emergentes, né? Primeiro, se eles são considerados como contaminantes emergentes, esse é um conceito muito importante para quem trabalha com essa área ambiental, quem trabalha, né, nesse meio de efluente, de estações de tratamento. Então, vou dar um conceito aqui de poluentes emergentes, contaminantes emergentes. Essa foi uma definição, né, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que eu achei um dos conceitos, né, melhores de entender. Então, eles são poluentes que não estão incluídos em programas de monitoramento e que podem ser futuros candidatos a essas legislações, dependendo de estudos sobre sua toxicidade, efeitos à saúde humana e animal, e dados sobre sua ocorrência em vários ambientes. Ou seja, são contaminantes que não estão no monitoramento, ou seja, a gente não sabe qual é a sua dimensão. Se eles não são monitorados, no máximo eles são monitorados por ambientes de pesquisa, dentro das universidades, né? Mas não são monitorados por lei, né? Então, a gente não sabe a dimensão desses poluentes, e eles estão aí o tempo inteiro sendo lançados. Quem são, basicamente, esses poluentes? Né? Produtos de higiene pessoal, cosméticos, shampoo, perfume, todos esses produtos que a gente usa diariamente, né? Hormônios, como, por exemplo, anticoncepcionais, né? São os chamados desreguladores endócrinos. Isso é um grande problema no ambiente aquático atualmente, né? Isso aí já é um outro assunto. Pesticidas também é considerado um contaminante emergente. Atualmente, né, os microplásticos também que atualmente estão sendo muito estudados, muito falados, né, sendo alertados aí sua presença em diversos ambientes, né? E os fármacos, né, medicamentos de forma geral. Eu falei aqui, né, os antimicrobianos, eles são liberados. Eu tenho um grande problema dos fármacos, que eles não são descartados de forma correta, as pessoas não sabem como descartar. Nós utilizamos, às vezes, de forma indiscriminada, né? Um grande problema da resistência antimicrobiana
o uso indiscriminado desses antimicrobianos, né? Hoje em dia, às vezes, você toma um antimicrobiano sem precisar, às vezes, né? Então, os médicos hoje receitam bastante os antimicrobianos, às vezes até de forma indiscriminada. Eles precisam ser usados, precisam ser utilizados, mas é preciso ter um controle sobre essa utilização e liberação. Oi, pessoal, acho que a doutora Keilane travou. Marcos, Genes de está me ouvindo? resistência. Voltou. Oi? Deu uma travadinha, Keilane. Janaína, você consegue me ouvir? Agora sim, travou um Sim. pouquinho, mas voltou, retornou. Voltou? Voltou. Então tá certo. Obrigada. Então, também são considerados contaminantes emergentes as bactérias resistentes aos antimicrobianos e os seus genes de resistência. Então, cada vez mais, né, de um tempo para cá, estudos vêm mostrando que esses contaminantes, né, bactérias e genes, também são considerados contaminantes emergentes e eles não precisam persistir no ambiente para causar efeitos negativos, porque a sua introdução ela é contínua, eles não são persistentes, né? Tão difíceis assim de se remover, eles não são persistentes, mas eles estão sendo liberados o tempo todo, porque são coisas, às vezes, que a gente utiliza todo dia, né? Tá no nosso convívio. Então, ele é liberado no ambiente, são lançados nas estações de forma contínua. Então, vamos dizer que eles são considerados pseudo-resistentes, né? Eu trouxe aqui um pedacinho da resolução CONAMA de 430, né, de 2011. Ela é um complemento da 357, que é o que regulamenta, né, o lançamento de águas, né, que é o que a gente tem hoje para regulamentar isso. Então, na seção 2 dessa resolução CONAMA, ela fala sobre as condições de padrões, das condições e padrões de lançamentos de efluentes, né? No caso aqui da seção 2, são lançamentos que não passaram por uma estação, por exemplo, né? Então, quais são as condições que eles trazem, né? Que a gente pode ver aqui? pH de 5 a 9, temperatura, né, menor que 40 graus, redução de DBO, 60%, né, de redução de DBO, 1 ml por litro em materiais sedimentáveis em 1 hora, 20 miligramas por litro de óleo mineral, e 50 miligramas por litro de óleo vegetal e gordura animal. Então, ele traz, né, esses parâmetros principais que precisam ser avaliados antes de serem lançados, né, diretamente nos corpos hídricos. E ele traz essa tabela aqui, ó, que está aqui, tabela 1, mostrando, né, que são os parâmetros inorgânicos e orgânicos, né, que traz nessa resolução CONAMA, e os valores máximos permitidos pela legislação, né? Então, a gente consegue ver alguns metais, né, nos parâmetros inorgânicos, como arsênio, chumbo, mercúrio, né? E os seus valores máximos permitidos, e como parâmetros orgânicos, a gente consegue ver benzeno, clorofórmio, tolueno, benzeno, né, considerado carcinogênico. Então, esses são os compostos que são monitorados, né, pelos órgãos ambientais, né, que eles aconselham ser monitorados pela legislação. Então, eu trouxe aqui um inciso aqui, né, terceiro, que fala, que eu achei interessante trazer, que ele fala que os efluentes oriundos de serviços de saúde estarão sujeitos às exigências estabelecidas na seção 3, que é a próxima que eu vou falar agora, desde que atendidas as normas sanitárias específicas vigentes, podendo ser lançados em rede coletora de esgotos sanitários conectados à estação de tratamento, atendendo a normas e diretrizes da operadora do sistema de coleta de tratamento de esgotos sanitários. Ou seja, e aqui embaixo, né, porque não está aparecendo aqui, cortou, a segunda condição aqui é que ele precisa, ou ele passa por um tratamento especial antes de ser lançado. Então, ou seja,
serviços de saúde, uma unidade hospitalar, né? O que você entende desse inciso aqui? Ele fala que ou você vai para uma rede coletora, né, conectada a uma estação de tratamento, ou você tem um tratamento especial, né, dessa estação. Ou seja, os hospitais não necessariamente precisam ter estação de tratamento de esgoto, de acordo com a Conama 430. Muitos hospitais lançam na rede municipal, né, na rede coletora de esgoto, e vai para as estações municipais, certo? E é complicado isso, porque é um tipo de efluente que é o que principalmente mais contribui para a disseminação, né, de resistência antimicrobiana. Então, aqui eu estou mostrando a seção 2, que fala da seção 3, quer dizer, que fala sobre as condições e padrões para efluentes e sistemas de tratamento de esgotos sanitários. Então, aqui é a seção que fala, de fato, sobre os padrões das ETEs, né? Como que as ETEs têm que lançar esses efluentes. Então, os parâmetros principais é pH entre 5 e 9, temperatura menor que 40 graus, DBO máximo de 120 miligramas por litro, de DBO, que é demanda bioquímica de oxigênio, né, que basicamente é matéria orgânica, 1 ml por litro de materiais sedimentáveis e ausência de materiais flutuantes, e até 100 miligramas por litro de óleos e graxas. Então, ele traz aqui, né, que nesse primeiro parágrafo aqui, as condições e padrões de lançamentos relacionados à seção 2, né, que é os lançamentos diretos, poderão ser aplicáveis ao sistema de tratamento de esgotos sanitários, né, as ETEs, a critério do órgão ambiental competente e em função das características locais, não sendo exigido, no caso, o padrão de nitrogênio amoniacal, né? Então, daqueles todos listados, o nitrogênio amoniacal não é exigível, né? Então, aquelas condições todas que eu falei na seção 2 também vale para a estação, né, a critério do órgão ambiental competente. Então, essa é a legislação que a gente tem. Ela, se você parar para pensar, todos os poluentes emergentes que temos atualmente, ela é desatualizada, né? Por exemplo, a resolução, né, de condições e padrões europeia, por exemplo, ela já está bem na frente, já tem, né, na legislação europeia medicamentos, hormônios, né, como desreguladores endócrinos para monitoramento, máximo valor permitido. Eu acho que diclofenaco, antimicrobiano, não sei, não lembro se tem, mas só de você já... Ah, não, antimicrobianos tem também na resolução europeia. Então, só de você já ter esse avanço, né, de ter na legislação um monitoramento desses poluentes emergentes, medicamentos, né, hormônios presentes, já é um grande avanço. E a gente consegue ver como nossa legislação está atrasada em relação a isso, né? Então, como que funciona uma estação de tratamento de esgotos convencional, né? Basicamente, né, o que uma estação faz? Então, o efluente, ele passa por um tratamento preliminar primeiro, que tem um gradeamento para tirar os sólidos mais grosseiros, a caixa de areia, que faz a desarenação, que tira areia, cascalho, né, os sólidos maiores. Passa para o tratamento primário, que apresenta, né, pode apresentar um decantador primário, que faz a remoção, né, decanta sólidos suspensos, que esses sólidos eles vão decantar, né, formando o lodo primário, e os óleos e gorduras eles ficam suspensos ali, eles conseguem ser retirados, né? Então, esse efluente, a partir daqui, né, ele passa para um tratamento secundário, que é o reator, que passa por um tanque de aeração, né, que é o mais utilizado, né, que vai para um reator biológico. Esse tipo de tratamento, o mais utilizado, né, um dos mais utilizados aqui no Brasil, é o lodo ativado, né? Então, esse lodo contendo micro-organismos que vão fazer a decomposição aeróbia, né, dessa matéria orgânica ali presente. Então, através de bomba de ar, né, acontece ali o oxigênio e elas são alimentadas e vão decompondo aquela matéria orgânica nesse reator biológico, né? Também tem outros tipos de reatores anaeróbios, enfim, tem vários tipos, né? Então, a partir desse tanque de aeração, segue para um decantador secundário. Esse decantador secundário, né, ele faz basicamente decantação de biomassa, desses poluentes que ficam ali, né, do que não foi degradado.
e vai para o lodo, né, um lodo secundário. Esse lodo, né, ele pode conter muitos poluentes ali, muitas coisas, e para realimentar o sistema, né, o lodo ele pode voltar para o sistema do reator biológico, ou esse lodo ele pode também, ele vai ser retira-se o seu volume, né, ele pode ser espessado, né, vai diminuir de volume, e aí ele pode ser utilizado, né, para outros fins, o que é muito complicado você reutilizar o lodo, porque ele tem muitos componentes, né, dentro dele, uma infinidade de componentes. Ele pode ir para o aterro sanitário para ser incinerado, né? Então, o excesso desse lodo ele é retirado e uma parte volta para o sistema para realimentar, né, o tanque de geração. E aqui, né, tem muitos tratamentos que param aqui, no nível secundário. A partir daqui, né, decantador, vai o efluente para os rios, os lagos, né? E algumas estações, né, não são todas, a maioria para o nível secundário, chega até o nível terciário de tratamento, né? E qual é o objetivo praticamente dos níveis terciários, né? Eles fazem remoção complementar de matéria orgânica, de nutrientes que não foram removidos, né, no tratamento secundário, como fósforo, nitrogênio, que apresenta seus problemas, né, em excesso no ambiente, poluentes que não são biodegradáveis, né, lá no reator biológico, poluentes tóxicos e também, principalmente, micro-organismos patogênicos, né, que não foram capazes de serem removidos no tratamento secundário. Aqui no tratamento terciário tem esse objetivo, né, de fazer a remoção desses patógenos. Então, alguns tratamentos já são bastante utilizados, tá? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês de alguns tratamentos terciários utilizados com esse objetivo de remoção de patógenos, né? Então, um dos mais utilizados, o principal utilizado aqui no Brasil, atualmente, é a cloração, né? Que basicamente é a adição de cloro ou compostos de cloro, né? Hipoclorito de sódio. A principal vantagem, né? Eu vou listar alguns aqui, vou falar a sua vantagem e desvantagem da sua utilização, né? O cloro, ele é barato, ele é fácil de implementação e ele é bastante eficaz na desinfecção, né? Uma das vantagens do cloro é que ele gera subprodutos tóxicos. Ele gera, por exemplo, trialometanos, ácidos aloacéticos, que são também considerados essa presença desses compostos tóxicos, ele é um grande problema de saúde pública, né? Eles são considerados carcinogênicos, problema de saúde pública e ambiental, né? Presente nesses ambientes. Então, também temos a ozonização, né? Que basicamente é a aplicação de gás ozônio, que também tem um poder de desinfecção, né? Ele apresenta um poder maior que o cloro. Uma das desvantagens desse método é que ele requer equipamentos, né, mais caros. Você requer operação e equipamentos que não são baratos, né? Requer um maior controle técnico de manutenção. Também bastante utilizado é a irradiação ultravioleta, né? A utilização dessa luz ultravioleta. Uma vantagem é que você não adiciona substâncias químicas à água, né? Ela é eficaz contra uma ampla gama de micro-organismos, não forma subprodutos, né? Isso tem que ser avaliado melhor. E uma das desvantagens é que você requer manutenção da lâmpada UV, né? A lâmpada UV ela tem uma vida útil, então você precisa sempre estar vendo o seu poder de radiação, se ela está funcionando mesmo, precisa contar o seu tempo dela ligada, então tem que ver essa vida útil da lâmpada UV. E o efluente ele tem que estar bem límpido para ela poder fazer, né, para poder ter melhor eficiência. A sua eficiência ela fica reduzida se a água for turva. Então, se o tratamento anterior, né, não foi eficiente em remoção dessa turbidez, a irradiação UV já não funciona tão bem. Então, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, é bastante utilizado a ozonização e a irradiação UV, certo? São ambientes que eles têm condições de aplicar, né, esse tipo de tratamento.
Aqui no Brasil a gente está um pouco atrasado ainda sobre isso, e a cloração é uma das mais utilizadas, né? Nível municipal, digamos assim. Doutora Keinane, só um adendo aqui. Então, eu ia perguntar justamente isso. Aqui no Brasil. Fique à vontade. Aqui no Brasil é mais utilizada a cloração. Mais utilizada a Aonde cloração. você tem no tratamento, Brasil, em muitos lugares. Por ser mais barato. Por ser mais barato. A maior parte é a cloração. Entendi. Por isso que a gente sente gosto de cloro na água. É uma das razões. No final, eu vou falar um pouco melhor sobre o cloro, tá? O problema da tá, legal. Legal. Não, eu queria, aproveitando que o Marcos fez essa interrupção, eu gostaria de que você voltasse só um pouquinho em relação, quando você fala do tratamento secundário, né? Que para no tratamento secundário. E que muitos fazem isso. Quem são esses muitos? Porque quando para no secundário, uma grande parte é liberada nos efluentes, né? Pelo que você me falou. Sim. Então, assim, tem alguém no Brasil que faz terciário? Tem sim. Muitas estações então, chegam a nível terciário, mas a nível municipal, por exemplo... Vou perguntar aqui do Rio, aqui no Rio, o que eles fazem. Então, Marcos, é isso que eu queria saber. Na verdade, assim, todos aqui estão assistindo, outros países vão assistir a gente. Na verdade, quem são esses muitos que ficam aí no secundário, né? Assim, me deu uma certa preocupação. Por exemplo... A importância do terciário, né? Da estação terciária. Sim. Por exemplo, a estação que atende a gente aqui, a estação Alegria, né, aqui do Caju, ela vai até o nível secundário de tratamento. Por regiões, então, né? Então, não significa que o Rio de Janeiro todo faça terciário. Pode ser que no Rio algumas estações vai até secundário e outras... É isso? Eu queria entender isso. Depende de cada estação. Geralmente uma estação muito grande, a nível municipal, a Alegria que atende a 30 bairros do Rio de Janeiro, por exemplo. Vai até nível secundário, que é permitido pela legislação. Então, basicamente faz remoção, né, de matéria orgânica, redução de 60% de DBO, né, e de 3 a 4 logs de patógenos, de micro-organismos. Na legislação, a gente consegue ver que não tem parâmetros para E. coli, né, coliformes. E nessas estações ainda não existe nenhuma questão, mas acho que essa pergunta fica mais para o final também, né? Se você quiser falar no final, tudo bem. Mas não tem nenhuma questão ainda em relação à resistência bacteriana nessas estações. Não. Tá. Pode prosseguir. Quem se preocupa com isso são as estações hospitalares. Muitos hospitais que praticamente vai ter esse tipo de preocupação. Entendi. Mas muitos hospitais que eu conheço, tá, lançam os efluentes diretamente na rede municipal. Entendi. Ou então, quando vai até o nível secundário também. Entendi. Interessante. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui, senão a gente começa a conversar. Claro, fica à vontade para interromper. Então, outros tipos de tratamento, né, terciário, filtração por membrana, ele utiliza membranas semipermeáveis para remover partículas, né, patógenos. A vantagem é que tem alta eficiência na remoção de partículas e micro-organismos. Ela pode ser ajustada para diferentes níveis, né, micro, ultra, nano, osmose reversa, e aí, dependendo do patógeno que você quer remover, né, do que você quer remover, você utiliza um tipo de filtro, né? Ou então ela pode utilizar todos os níveis, né, para remover diferentes patógenos. A desvantagem é que você vai requerer uma bomba, né? Você precisa de uma alta pressão para passar ali, e a partir disso tem um aumento do consumo de energia, as membranas podem entupir, né? Necessita de uma limpeza, substituição regular. A adsorção por carbono ativado, né? Por carvão ativado também é utilizado. Ela utiliza o carvão, né? Que é utilizado para absorver, né? Pela absorção de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Ela é boa porque requer uma baixa energia, é fácil de utilizar, ela é barata, só que ela tem uma capacidade bem limitada, por exemplo, na remoção de patógenos, né? O principal objetivo do carvão ativado. E requer uma substituição, regeneração periódica, né? Então, todo tratamento vai ter sua vantagem, sua desvantagem, né? Acho que o último ainda tem um aqui, que é
os wetlands, né, que são as áreas alagadas, que também são bastante utilizadas, né? Que basicamente elas são? Elas simulam um ambiente, né, natural, utilizando plantas aquáticas, né, os macrófitos, solo, micro-organismos, para tratar as águas residuais através de processos físicos, químicos e biológicos. A principal vantagem das wetlands, né, elas são ecológicas, podem criar um habitat para a vida, né, selvagem da região, baixo custo operacional após a sua construção. Para construir, você precisa de uma grande área, né? Essa é uma desvantagem, né? Você precisa de uma área grande para construir, necessita de manutenção regular, você precisa remover aquela biomassa que fica ali acumulada, pode levar mais tempo, né, para você tratar, porque às vezes é um método mais natural, né? Vai ser filtração, né? Como é que você vai remover os patógenos, né? Você vai ter filtração o efluente vai passar ali no meio dessas plantas, né? Então você tem a luz do sol ali agindo, né? Um ambiente aberto. A irradiação também age em cima dos micro-organismos. Você vai ter filtração pelas plantas, né? Aquáticas. Então é todo um ambiente natural simulando um ambiente natural, né? Para remoção de compostos orgânicos e inorgânicos, basicamente, né? Então, diversos tipos Esse foi só um apanhado, né? Tem outros tipos de tratamentos, também tentando fazer remoção de componentes orgânicos, patógenos. Então, eu trouxe alguns aqui, né? Tentando explicar alguns, suas principais vantagens e desvantagens, né? Então, cada vez mais a gente necessita buscar formas alternativas de tratamento terciário nos efluentes, né? É importante você ver o melhor tratamento para você. Qual que você consegue fazer, né, no seu? A gente fala tanto do cloro, o cloro tem esse problema, mas se você não tem outro método, é melhor você remover patógenos e tentar lidar com os subprodutos do que você não fazer, certo? Então, vamos buscar alternativas para tentar não utilizar, por exemplo, algo que gera subproduto. Então, eu vou mostrar para vocês, né, os processos oxidativos avançados, que são chamados de POAs, que são métodos de tratamento alternativo para a degradação de poluentes recalcitrantes, né, que são aqueles recalcitrantes, eles não são biodegradáveis, eles são persistentes, né? Normalmente não são eliminados nos processos convencionais, né? Eles podem permanecer ali. Qual basicamente é o principal objetivo do POA, né? Ele mineraliza a grande maioria dos contaminantes orgânicos. Ele vai mineralizar em quê? Vai quebrar, né? Em gás carbônico, água e íons inorgânicos. Então, esse é o grande objetivo do POA, em você transformar matéria complexa, né, em uma matéria mais simples, né? Você fazer essa quebra, essa transformação de matéria, né? Então, os POAs, né, esses processos oxidativos avançados, eles já foram muito utilizados em diversos estudos mostrando sua eficiência na degradação de corantes, degradação de hormônios, degradação de fármacos e também de micro-organismos patogênicos. Então, diversos estudos já vêm sendo utilizados demonstrando esse tipo de atuação, né? Então, na década de 70, 80, né, já tem ideias e teorias, né, mas sem aplicação de fato do POA, apresentando um pouco aqui do histórico, né, da década de 80 até a década de 90, mais ou menos. Começou a ter os testes iniciais em diversos tipos de contaminantes, né, começaram a ver como é que isso funciona, né, botar em prática essas ideias. E na década de 90 para 2000, muitos resultados, né, vendo que não funciona tanto, descoberta das limitações dos métodos. Em 1998, teve a publicação, né, de um livro que reconhecendo a importância da utilização dos processos oxidativos, né, e da década de 2000 até hoje, nós temos uma visão mais realista das possibilidades dessa tecnologia, da sua utilização e avaliação dessas aplicações viáveis, né? Como que a gente pode utilizar de fato essas tecnologias, certo? Então, ela já é bem antiga a ideia, né? Então, ela vem sendo testada ao longo do tempo. Então, como é que ela funciona? Ela é muito interessante, porque basicamente, como é que ele é baseado na teoria da oxidação avançada, que os POAs basicamente têm o objetivo de gerar radicais hidroxila. Então,
são alguns agentes oxidantes, né? Nessa tabela aqui, eu vou falar primeiro sobre essa tabela que mostra o potencial de oxirredução, né, de alguns oxidantes. Então, nós temos flúor, radical hidroxila, oxigênio atômico, ozônio, peróxido de hidrogênio, certo? Permanganato, dióxido de cloro, cloro. Então, o potencial redox por ordem crescente, né, potencial de oxidação desses componentes, né, desses oxidantes. Então, a gente consegue ver que o radical hidroxila ele tem um alto poder de oxidação, certo? 2,8 volts, né? Então, ele tem alto poder oxidante, o radical hidroxila. Ele tem vida curta, né? Onde ele é gerado, ele já atua naquele momento ali, ele tem um tempo de reação muito rápido, de microsegundos, e ele tem o poder de transformar poluentes orgânicos em gás carbônico e água, certo? Então, por que o radical hidroxila é interessante? É bom você ser utilizado. Ele é não seletivo, ou seja, ele pode oxidar qualquer composto, ele ataca qualquer componente, ele pode ser aplicado em fase gasosa ou líquida, e ele é mais potente que, por exemplo, oxidantes que a gente vê por aí, né? Ozônio, oxigênio e cloro, né? E ele apresenta uma boa aplicabilidade ambiental, justamente por transformar poluentes em gás carbônico e água. Então, eu estou destacando aqui, né, na tabela o radical hidroxila. Aí você pode perguntar, mas por que não utiliza o flúor, né? Ele tem um potencial redox maior do que o radical hidroxila. Porque o flúor é muito complicado de se utilizar. Ele é muito reativo, né? Ele não é seguro, você tem uma reação rápida, ele não é muito eficiente, né, em você manipular, ele não é muito fácil de manipular. Então, o radical hidroxila, apesar de você não conseguir, ele não vem pronto, você não compra o radical hidroxila, você consegue facilmente, através de reações químicas, gerar radicais hidroxila, certo? Então, quais são os principais sistemas de processos oxidativos avançados? Tem 2 tipos de sistemas, os homogêneos e os heterogêneos. Qual a diferença entre eles? Basicamente é a fase química mesmo. Os homogêneos têm apenas uma fase e os heterogêneos têm 2 fases ou mais. Ambos os sistemas eles podem ser com irradiação ou sem irradiação. Presença de luz ou ausência de luz, certo? Então, alguns exemplos aqui, né? Sistema homogêneo com irradiação por exemplo, o gás ozônio com a presença da luz UV, né? Peróxido de hidrogênio com a presença da luz UV. Sem irradiação dos sistemas homogêneos é o ozônio com peróxido de hidrogênio, peróxido de hidrogênio com íons de ferro. Então, tem diversas maneiras da gente fazer processos oxidativos avançados, diversas combinações, né? Por que tem esse nome de avançado, né? Porque, por exemplo, os processos oxidativos convencionais, eles geram apenas um oxidante. Já os avançados, eles podem gerar combinações, né? Fazer combinações desses catalisadores, desses oxidantes, e vai gerar uma oxidação mais eficiente, certo? E de sistemas heterogêneos com irradiação, tem o dióxido de titânio com o ozônio, a luz UV, o dióxido de titânio com o peróxido e a luz UV. E sem irradiação tem os processos FENTO, tá? Os processos FENTO são todas as reações com ferro e peróxido, certo? Todas as reações que têm ferro a gente chama de FENTO. Então, os sistemas com irradiação, né? Irradiação, temos a luz visível, o espectro, né, das luzes, né? Então, temos o espectro da luz visível, que vai de 400 a 780 nanômetros, né? Que depende do seu comprimento de onda. E o espectro da luz ultravioleta, que vai da UVC, que vai de 200 a 280, mais ou menos, né? A UVB, de 280 a 315, e a UVA, 315 a 400 nanômetros. A gente consegue ver a UVC como mais eficiente na eliminação de total dos micro-organismos. Ela é mais energética, apesar dela ela tem um comprimento de onda menor, ela é mais energética, então ela apresenta um efeito maior sobre os micro-organismos, né? Nesse gráfico aqui abaixo, mostra o espectro da radiação solar. Então, a gente consegue observar, né, que a radiação solar começa a partir aqui de 280 nanômetros, né? Pega um pouquinho da UVB, seguindo aqui, né, um pouco da UVA, né? Então, a UVC não pega o espectro solar, né?
que bom, né? Que não pega. Então, temos a UVB e a UVA. E o maior espectro da luz solar, a luz visível, né? E uma parte do infravermelho. Então, por que eu estou falando sobre a luz solar, né? Eu quero focar aqui nos sistemas com irradiação, certo? Muitos estudos utilizam essa irradiação, né? Então, nós temos os CPCs, né? Que são os coletores parabólicos, né? Compostos. O que eles são, basicamente, né? Esses dois aqui são da Espanha, né? São de estudos realizados na Espanha. Então, eles são tubos, né? De vidro, borosilicato, em que vai passar o efluente dentro dele, e ele tem toda uma angulação para poder pegar, captar toda aquela radiação, né? A Espanha, por exemplo, é um país igual o nosso, que tem bastante luz, né? Luz solar, muito sol. Então, eles aproveitam esse tipo de energia. No caso, acho que essa primeira foto, né, é um coletor de 60 litros, trata 60 litros de efluente. Esse aqui de baixo, que é de um único tubo, né, que tem um alumínio, né, uma lâmina de alumínio assim, toda uma angulação para você poder captar aquela radiação e ela incidir ali dentro. Então, tem todo um cálculo, né, de angulação. Então, esse reator, né, de 25 litros, e essa figura aqui do meio demonstra o meu reator solar, o meu mini reator solar. Quem estava ali no NCQS conseguia ver eu ali no sol, tratando as minhas bactérias no meu mini... Eu vi. Eu brinco com ela, eu falo pesquisadora de verdade, olha isso. Acho que o NCQS todo me viu ali no sol. Basicamente é uma garrafa, né, de vidro no caso eu utilizei vários tipos de matriz, né, salina, efluente real, efluente sintético. Vou mostrar meus resultados aqui um pouco para vocês. Eu meço a radiação, né, solar, e boto no agitador magnético e boto no sol, fica 3 horas ali. Então eu observo, né, os efeitos, vou tirando alíquotas de tempo em tempo, e as pessoas me acompanhavam ali no meu experimento. Então foi uma coisa diferente que eu adorava. Eu achava engraçado que as pessoas passavam por mim, gente que eu nem conhecia tanto assim, e aí falava, semana que vem vai fazer sol, hein? Aí eu falei, legal, vou fazer o experimento. Então, assim, eu já era conhecida pelo experimento do sol. E no meu doutorado, no caso, eu fiz um reator de radiação UVA. Essa lâmpada, né, que vocês conseguem ver aqui, é um reator de lâmpada UVA, né? Que a maior parte, como eu mostrei para vocês, né, a maior parte do espectro solar é de luz UVA, né? Entre as UVs, né, a UVA que tem o maior espectro. Então, eu tento, no meu doutorado, tentando simular uma luz UVA, botando uma lâmpadazinha aqui, o efluente em volta também, o reator ali agitando, um reator a nível de bancada, né, no laboratório. Então, só para demonstrar como é que isso é feito em pesquisa, né? Como é que a gente tenta tratar esses efluentes e avaliar, né, esse tipo de sistema de tratamento. Então, vou falar um pouco do sistema do peróxido V, né? O peróxido é um dos sistemas homogêneos mais utilizados. Quando ele entra em contato com a luz UV, ele se quebra, né? E gera 2 radicais hidroxilas, que é o que a gente quer, que é o eficiente, né? Que faz oxidação. Esses radicais hidroxilas também eles podem se tiver excesso desse radical hidroxila, né, eles podem se agregar também, voltar a formar peróxido. Essa reação, a segunda reação aqui, ela não acontece tanto. Quais são os parâmetros interferentes, né, nesse tipo de reação? A concentração do peróxido é muito importante, porque altas concentrações dele no seu sistema podem interferir negativamente, né? O peróxido ele vai atuar como sequestrador de radical hidroxila, então não é interessante para a gente. Se ele tiver muito peróxido, ele vai se juntar ao radical hidroxila e vai formar o hidroperoxila, que não é tão interessante para a gente que ele seja formado, seu potencial de oxidação ele é menor, né? Então, você precisa ter uma concentração ideal para o seu experimento de peróxido para ele funcionar de forma eficiente. Ele precisa ser monitorado. Se você vai utilizar peróxido, você tem que monitorar ele, porque ele é consumido no seu sistema, certo? Então, ele pode acabar. Se ele acabar, vai acabar a sua reação. Então, se você utilizar, por exemplo, um período muito longo, você precisa monitorar o seu peróxido. Se ele acabar, você pode adicionar ele de novo no sistema, certo? Então, o outro fator que interfere nessa reação, o pH. O pH é de extrema importância nessas reações, né?
reações de pH ácido, elas sempre vão favorecer esse tipo de reação, certo? Os sistemas Fenton, que são muito importantes, estão sendo muito utilizados, né? Em 1894, né, que foi a primeira relato de Fenton, né? Relatou a oxidação catalítica do ácido tartárico na presença de sais ferrosos e peróxido, e na década de 90 começou o início da sua utilização na oxidação de contaminantes orgânicos presentes em água, efluentes e solo. Então já é uma ideia antiga, né? As reações de Fenton, que são as reações que utilizam ferro, né? A reação de Fenton, ela é sempre peróxido, tem que ter a presença de um peróxido de ferro em água. Então, essas reações aqui, né, que eu mostrei, essa reação 1, você vai pegar o íon ferroso, né, o ferro 2+, que vai se juntar com o peróxido e vai dar em ferro 3, né, que é o íon férrico, o íon hidroxipiloxila e o radical peróxido, radical hidroxila, certo? Então, ele gera esse radical hidroxila. Qual é a segunda possível reação? O íon ferro 2, né, 2+, ele vai se juntar ao radical hidroxila e vai gerar o ferro 3, né? O que o ferro 3+ pode fazer na terceira reação? Ele vai se juntar com o peróxido e vai gerar ferro 2+, radical hidroperoxila e o H+, certo? Então, o ferro 3, nessa reação, pode acontecer essa reação com o peróxido e vai voltar a gerar ferro 2. E esse ferro 2 vai se juntar com o peróxido e vai formar o ferro 3, vai formar mais radical hidroxila. Ou seja, o sistema Fenton ele é bom porque ele vai ser sempre regenerado. Enquanto que o peróxido ele é consumido, nesse caso aqui, os íons de ferro eles vão se regenerar, né? A reação 4 também, o ferro 3 vai se juntar com radical hidroperoxila, vai gerar mais íon ferroso. O ferro 3 também vai se juntar, né, com radical de oxigênio e vai gerar ferro 2. Então, ele é sempre regenerado. Essas aqui são as principais reações. Podem acontecer inúmeras reações no processo de Fenton, certo? Então, o parâmetro interferente é que o excesso de íons de ferro e peróxido pode limitar a eficiência desses processos, né? Esses íons favorecem, esse excesso, né, favorece a recombinação de radical hidroxila, isso não é legal. O pH também é muito importante nesse processo, né? Geralmente o pH de eficiência, né, o pH de 2,5 a 3, né? O pH acima de 3, ele gera precipitação do ferro 3, então isso não é interessante para a minha reação. Então, isso é uma limitação. Se você, a partir do momento que você tem que acidificar o seu meio, você vai precisar basificar ele depois. Então, isso é um problema nesse processo, né? Então, os sistemas... eu falei sobre as reações de Fenton, né? Também tem os sistemas fotofenton, que é aquele que eu estava mostrando para vocês, né? Que utiliza luz UV, né? A presença da luz UV, ela potencializa a reação. Ela vai regenerar cada vez mais os íons de ferro 2, que eu mostrei para vocês. Então, os processos de Fenton e fotofenton, né? Ele pode ser feito de duas maneiras, né? Os ferros, eles funcionam como catalisadores da reação, né? Então, temos o fotofenton homogêneo, que utiliza solução aquosa, e o fotofenton heterogêneo, né, em que você mostra o catalisador suportado numa fase. Então, quais são as vantagens do fotofenton, né, heterogêneo? Ele vai utilizar complexos de ferro. Você apresenta umas vantagens muito grandes em relação ao homogêneo, né? Ele impede que o ferro se dissolva na água. A reação acontece na superfície do catalisador. Ele requer concentrações mais baixas dos reagentes, né? Você não precisa de tanto reagente. E eles podem ser utilizados, eles podem ser reutilizados, né? Eles podem ser removidos e recolocados no sistema. Então, ele apresenta algumas vantagens, né? E a principal vantagem dos sistemas fotofenton heterogêneo é que eles podem ser utilizados numa faixa de pH mais ampla, ou seja, ele pode ser utilizado no pH neutro, por exemplo, que é o pH do efluente, certo? No caso, quando você utiliza complexos de ferro, o ferro ele se apresenta estabilizado. Ele não vai aderir na superfície, então ele vai ficar estabilizado, no caso, quando você utiliza esses complexos de ferro. Então, você pode utilizar minerais naturais como catalisadores, né? Os principais minerais utilizados, como os óxidos de ferro,
né? Eles são imobilizados em poros ou dentro da estrutura do catalisador. Os principais minérios de ferro, né, de origem natural utilizados é hematita, goetita, magnetita e umenita, certo? Aqui está a foto deles, né, bruto. Qual é a vantagem de você utilizar esses minerais, né? Baixo custo. Na realidade, esses tipos de minerais, né, eles podem ser resíduos de mineração. Se você tem um processo de mineração, vai gerar esse tipo de resíduo, certo? Eles vão sair em formato de pó. Então, você apresenta baixo custo, possibilidade de reuso e elevada disponibilidade. No Brasil, nós temos muitas mineradoras e que pode gerar esse tipo de resíduo que ele pode ser utilizado. Às vezes, esses resíduos eles não têm muita utilidade, né? Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Como é que esse sistema inativa a bactéria de fato, né? Como é que os POAs atuam inativando uma bactéria? Então, fazendo uma revisão aqui, né, de DNA, nós temos as pirimidinas, as purinas, né? Nessa figura aqui mostra como é que elas se ligam, adenina com a timina, com uma ligação dupla, né? A guanina com a citosina, com uma ligação tripla. E uma timina pode estar embaixo de uma timina, a citosina embaixo de uma timina, porque elas ficam na mesma fileira, né? Então, esse estudo aqui, ele mostra como é que o efeito da UV, né? Como é que a luz solar, tem um solzinho aqui, né? Mostra o efeito da luz ultravioleta no DNA, porque o DNA, ele absorve radiação. Então, como é que a luz ultravioleta ela vai atacar esse DNA, né? Vai gerar dímeros de pirimidina, ele vai gerar através desse formato que chama de ciclobutano. Então, quando tem a ação da luz UVA, UVB, quando entra em contato com esse DNA, por exemplo, né, uma timina ligada à outra vai se ligar, uma timida vai se ligar com a outra. Isso vai mudar a estrutura do DNA, isso pode gerar diversos tipos de mutações, vai interromper a transcrição, certo? Aqui embaixo mostra que a UVB vai gerar pirimidinose, que é uma ligação de um carbono de uma pirimidina com a outra, certo? Aí vem a UVA e também faz outro tipo de ligação. Então, ele vai interromper, né? Ele vai modificar toda a estrutura do DNA. Isso pode gerar mutações dentro daquela bactéria, por exemplo, né? Então, é dessa forma que as UVs atuam. Então, na bactéria, nós temos os sistemas externos e sistemas internos, tá? As reações externas e as reações internas. Então, nós temos a ação da luz, né? Da luz, por exemplo, aqui está o Sol também, né? Esse artigo explica sobre isso. A irradiação solar, né? Ela atua na bactéria, então, no seu processo interno, né? Ela vai degradar as enzimas catalase e superóxido desmutase, que são as enzimas que fazem a regulação, né, da concentração interna de peróxido de hidrogênio, que é um componente tóxico para a bactéria, né? Então, se você não tem aquelas enzimas que fazem essa degradação, o peróxido ele vai entrar em concentração cada vez maiores naquela bactéria, né? O peróxido de hidrogênio ele entra de uma forma ativa na bactéria, o ferro também entra na bactéria, vão fazer reações de fênton ali dentro, né? A irradiação ela vai quebrar compostos de ferro, proteínas, ferritinas, né? Que vai aumentar a concentração de ferro, vai gerar essas reações, vai gerar ferro 3, vai gerar radical hidroxila. A irradiação vai quebrar, né, o DNA, vai gerar modificação no DNA, vai atuar nos plasmídios, certo? Fazendo modificação dessa estrutura. E também tem os processos externos ocorrendo. Então, os processos oxidativos, eles atuam dentro da bactéria e externamente, né? Estudos demonstram que as reações internas, elas são muito mais eficientes, né? Acontecem de forma mais rápida que os processos externos, né? Tem muitos processos que podem acontecer internamente que você vai degradando os componentes da bactéria, proteínas, DNA, os plasmídios, e ela vai sendo degradada, certo? Esse estudo eu achei interessante trazer porque ele mostra, né, os danos, né, de um processo de ferro com peróxido em pH5, né, de Saccharomyces cerevisiae, de fungo, né? Então, mostrando a sua inativação por fotofênton, pH perto do neutro, né, que eles chamam. Então, a gente consegue observar aqui, nessa primeira parte, proteínas da parede celular, nessa segunda parte, o DNA, e proteínas do citoplasma.
Então, ele fez um experimento, né, ao longo do tempo. Quando a gente observa as proteínas da parede celular, a gente consegue observar que as bandas, né, dessa eletroforese, elas vão se perdendo ao longo do tempo. Em 120 minutos, você não consegue observar as bandas mais nítidas, ou seja, as proteínas da parede celular em 20 minutos estão sendo degradadas. Nessa primeira foto aqui no DNA, em 45 minutos de reação, o DNA, a banda de DNA já não aparece mais, né? Nessa terceira eletroforese, né? Proteínas do citoplasma, em 45 minutos, já a banda das proteínas citoplasmáticas começa a degradar. Ou seja, a gente consegue observar aqui, que eu achei interessante, que os processos internos, né, o DNA, as proteínas citoplasmáticas, elas foram degradadas em 45 minutos. Ou seja, mais rápido que os componentes externos da bactéria, que as proteínas da parede celular, por exemplo. Bactéria não, né? No caso aqui é do fungo. Das proteínas da parede celular, em 120 minutos. Então, os processos internos, eles vêm muito mais fortes do que os processos externos. Certo? Então, esse aqui é o experimento que eu fiz no meu doutorado, né? Eu vou falar rapidamente sobre ele. Basicamente, eu fiz, né, o reator solar, eu adicionei a bactéria, né, uma concentração específica no meu reator, com a luz UVA, fiz uma simulação de luz com lâmpada UVA, né? E eu preciso fazer meu controle no escuro, então eu fiz o escuro e na UVA, no claro, né? Para inativar Klebsiella pneumoniae contendo o gene KPC, né? Que confere resistência aos carbapenêmicos. Então, foram 3 horas de experimento, então a cada meia hora eu fui retirando uma alíquota e foi feita diluições seriadas e eu fiz basicamente uma contagem de colônias, certo? Em 3 diluições diferentes. E também fiz a extração de DNA dessas bactérias para poder fazer a avaliação do gene de resistência, se esse gene continuava lá nessas bactérias, se esse processo foi eficiente na remoção do gene. Então, eu fiz em salina, solução salina, e a melhor condição na solução salina eu fiz nos efluentes tratados e no efluente sintético, certo? E também avaliei o recrescimento, né? Porque dizem que a luz UVA não é muito boa. A bactéria ela pode ser inativada naquele momento e depois ela pode recrescer. Então, também avaliei recrescimento. Então, mostrando basicamente os resultados, né? Eu utilizei peróxido e processo Fenton, que é o resíduo de mineração. Eu consegui um resíduo de mineração, um pozinho, né? Para avaliar reações de Fenton ali. Então, o processo, né? Esses 2 gráficos, né? Eles mostram, o primeiro gráfico, a quantificação de Klebsiella pneumoniae, e o segundo gráfico é o consumo de peróxido, que ele precisa ser avaliado. Então, o log, né, que mostrando no gráfico A, o log de UFC da bactéria, né, a gente consegue observar que no escuro e no peróxido não teve tanto efeito, né? Agora mudando, né, para o peróxido presente na luz UVA. Então, nós testamos 3 concentrações de peróxido, 10, 20 e 30 miligramas por litro, né? Que eu preciso saber qual é a concentração ideal para o meu experimento. Então, testei diferentes concentrações no pH neutro, tá? Então, eu já não esperava tanto resultado. Então, a gente consegue ver o verdinho aqui, né, no gráfico A, apresentando uma queda de 1 log, mais ou menos, né? Então, a concentração de 20 miligramas por litro ao longo do experimento, apresentando aí uma maior eficiência, né? O consumo de peróxido não foi tão significativo no gráfico B. E aí eu adicionei, né, aos processos o resíduo, que é o meu resíduo de mineração que contém o ferro, que vai fazer minha reação de Fenton. Então, no escuro, né, eu fiz o resíduo sozinho, porque eu preciso fazer vários tipos de reação, né, com os brancos para poder avaliar. Então, a gente consegue observar aqui que não teve tanta queda significativa, o verde também teve uma quedinha, o laranjinha também, que é 10 miligramas por litro. Agora, quando eu coloco a luz UVA nesse processo, eu observei que em 120 minutos a bactéria foi totalmente removida, né? A presença da luz UVA, ela intensificou esse processo, né? A bactéria, em 20 miligramas por litro, ela foi mais eficiente, também foi que observou um maior consumo, né? Um pequeno consumo aqui em 90 minutos, meia hora antes da bactéria ser removida, certo? Então, 20 miligramas por litro, para mim, foi uma concentração boa. Então, eu testei, isso foi tudo em salina, né? Então, eu testei também no efluente sintético e tratado real, né? Que eu coletei lá da estação, de um efluente secundário, né? Estação secundária. Então, a gente consegue observar que o peróxido, né, em 20 miligramas por litro no escuro, não fez tanto efeito também.
E agora, com a presença da luz UVA, na salina a gente já tinha observado, né, que foi em 120 minutos de decaimento total bacteriano, e o segundo, né, a matriz que apresentou a maior redução em 150 minutos foi no efluente tratado real. O efluente sintético, ele continua ali, ó, 180 minutos, continuou lá em cima, não removeu a bactéria nesse tempo, né? Talvez ele precisasse de mais tempo para poder remover aquela bactéria. Então, em 150 minutos, a gente consegue observar a degradação total dessa bactéria, né? Decaimento total e também algum consumo de peróxido. Então, a gente consegue observar que foi mais eficiente na salina e mais eficiente no efluente tratado, certo? Por que eu achei, né, que na minha cabeça o efluente sintético ia ser mais eficiente, né? Então, foi mais eficiente no efluente tratado. Então, quando a gente avalia, né, os parâmetros físico-químicos dessas matrizes, né, eu observei que o fósforo, o fosfato, não estava presente no efluente tratado, mas estava presente em pequena concentração no efluente sintético. Então, a explicação, né, que eu achei para isso é que estudos falam que a presença de um fosfato pode interferir, pode fazer com que a eficiência desse processo seja menor. Então, eu achei essa explicação para o efluente tratado ser mais eficiente, porque talvez não tivesse a presença de fosfatos, fosfatos, né? E aqui está a inativação do gene. Eu observei também o decaimento do gene. Na qPCR, né, eu peguei o valor do CT, que é o Cycle Threshold, e que é uma observação indireta, né, da quantificação desse gene, né? Então, a gente consegue observar no gráfico A, né, o CT só com a luz UVA, no A é no escuro e no B é no claro, né? Só com as concentrações de peróxido. Então, a gente consegue observar um decaimento, né, aqui do CT, né, mostrando o decaimento do gene ao longo do tempo. E quando eu vejo essa reação com o resíduo, com a presença da luz UVA, né, no gráfico B, a gente consegue observar isso tudo em salina, tá? Aqui em 60 minutos, não observa mais o gene, certo? A bactéria foi removida em 120 minutos e o gene já tinha sido degradado ou expelido, né? Antes da bactéria ser degradada. Também na concentração de 20 miligramas por litro. Então, a gente consegue observar que o processo interno ele é muito mais intenso. Então, primeiro os genes, né, internos, depois a bactéria fica inativa, certo? Reforçando essa ideia. E no efluente tratado, na presença da luz UVA, aqui no gráfico B, a gente consegue observar que em azul, em 120 minutos, né, a bactéria foi degradada em 120 minutos, então não consegui observar além disso, um decaimento também desse gene presente, né, nesse efluente tratado. Então, na avaliação de recrescimento, não observei recrescimento 24 horas após o experimento dessa bactéria resistente, né? Então, os processos eles foram eficientes na remoção, né, esses processos, utilizando resíduos de mineração, na presença de luz UVA, ele foi eficaz na remoção da Klebsiella pneumoniae, né, multiresistente, na redução de número de cópias do seu gene BLAC-APC em efluente tratado da estação de tratamento, né, em salina e do efluente tratado, né? Então, concluindo, né, tudo isso, quais são as principais vantagens dos POAs, né? Por que é legal você utilizar eles? Eles produzem importantes modificações químicas no substrato com cinética elevada, então você consegue modificar ele, que os poluentes fiquem mais simples, mais ambientalmente interessantes, né? Você consegue fazer degradação de substratos de qualquer natureza. Eles estão disponíveis comercialmente, você consegue contratar uma empresa que faz o POA na sua empresa, por exemplo, na sua indústria. Não gera resíduos, mas isso precisa ser muito bem avaliado. Você precisa tomar muito cuidado quando você fala isso em relação aos POAs. Você precisa avaliar geração de subprodutos sempre, certo? Resultados positivos para a inativação de bactérias, né? Tem se mostrado, muitos estudos mostram sua eficiência na remoção de bactérias. Quais são as vantagens dos POAs, né? Tem muitas, né? Infelizmente. Nem todos os processos estão disponíveis em uma escala grande, uma escala adequada, uma escala municipal, por exemplo. Ele tem suas limitações em relação a isso. Custo energético elevado, você precisa avaliar, você precisa ter luz, você precisa ter uma bomba, você precisa ter um agitador, então você pode ter um custo energético mais elevado. Podem formar subprodutos, você precisa avaliar bem isso sempre, né?
necessidade de controle operacional, você precisa de uma demanda qualificada para poder operar, né, o seu sistema de POA, e ele tem restrições em concentrações elevadas daquele poluente. Talvez ele não consiga remover de forma eficiente se você tiver um poluente de uma concentração muito grande, muito alta. Então, essas são as vantagens e desvantagens do POA. Aqui está o meu contato, quem se interessou por esse assunto. Acho que eu me prolonguei um pouco, peço desculpas, mas eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre isso com vocês nesse ambiente de divulgação científica tão importante. A gente que agradece, muito obrigada pela sua participação, né, Marcos? Assim, bem interessante o trabalho, bem interessante, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria só uma pergunta. A gente tem pergunta, Marcos, do pessoal? Tem elogios. Tem elogios? Então os elogios podem vir enquanto a gente comenta aqui. Eu fiquei eu fiquei sem saber se eu entendi ou não. O POA é usado na Espanha, é isso? Sim, porque tem um grupo, né, na verdade, em vários países tem grupos, né, que fazem estudos, grupos de referência, né, que fazem estudos nesse... Tem gente que trabalha só com POA. E engraçado é que as pessoas que trabalham com POA podem trabalhar degradando tudo. Tem gente que trabalha com POA e degrada corante, degrada hormônio, degrada antibiótico. Às vezes a pessoa multicoisas, né? Então, assim, eu tô ali com o meu POA, com a minha bactériazinha. Agora, se for para degradar um antibiótico, eu já tenho que... Então, mas é uma coisa... Ele no caso, a Espanha utiliza muito o fotofento, eles trabalham muito com isso. Entendi. Mas é bom, assim, saber, né, que pode ser uma possibilidade futura, né, para a questão da resistência bacteriana, né? Né, assim... É uma alternativa. Os estudos estão muito avançados, você tem muitos estudos atualmente, cada vez mais você aumenta os estudos com esse tipo de reação, utilizando, né, produtos que talvez sejam mais baratos, que você consiga um resíduo para você poder utilizar no seu tratamento. Doutora Keilane, eu quero te agradecer muito, né? Eu vou depois deixar a palavra com o Marcos, se ele quiser fazer alguma pergunta, mas eu só vou avisar aqui o pessoal que vai ter, na verdade, uma 6ª Conferência Internacional de Resistência Antibiótica, que vai acontecer dia 8 a 12 de setembro, em Lisboa, em Portugal. Então, eu espero que que possam levar diversos assuntos, inclusive esse, né? Como você falou, a gente está num conceito já há algum tempo de One Health e eu acho que cada vez mais a gente precisa levar em uma conferência internacional ser falado essas questões, né? Então, o pessoal que ficou curioso por essa conferência, doutora Keilane, espero que a senhora é muito, muito forte, né? Mas que você leve o seu trabalho lá para a Conferência Internacional de Lisboa, né? Quem sabe, né? Nossa, eu ia adorar. Então, que leve, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco até o momento. Essa semana a gente continua com as nossas palestras, amanhã tem, só dia 27 que não. E eu quero agradecer muito, doutora Keilane, pelo preparo da aula, como o Marcos sempre fala, de coração que o nosso convidado vem aqui, né? Marcos prepara uma aula dessa, um conteúdo desse para apresentar para vocês. Então, assim, muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda sempre. Seja bem-vinda sempre. E até essa semana aí a gente vai estar com vocês, tá bom? Boa noite para todos. Marcos, a gente faz, Keilane, doutora Keilane, no final você fala deixa alguma mensagem, você que fecha a live, tá bom? Aí o Marcos vai dar aí uns recados e aí depois você fecha. E, Marcos, se tiver alguma pergunta, também pode fazer. É a hora. Eu tenho uma pergunta só, doutora Keilane, mais genérica, não tão... A gente se apresentou várias metodologias, bem legal, mas eu volto lá para o início da tua palestra, onde você falou que você tem uma portaria, a portaria está desatualizada, né, comparado com outros países, não é aplicado, ou seja, a gente, ao mesmo tempo que você tem dentro do centro de pesquisa, que é a Fiocruz, né, e outros lugares, metodologias muito avançadas, né, nessa área, você tem aquilo que é saneamento básico, que não existe no país, não tem
sem querer entrar na parte política, mas eu queria a tua opinião, né, sendo você do meio, né? Como que você vê isso, se existe um futuro, breve futuro ou longo futuro, para que a gente consiga implementar metodologia A, B ou C, ou aquela melhor possível para tratar a água da gente no Brasil, já que a legislação está atrasada. Tem alguém que fiscaliza? Quem é o órgão que fiscaliza? Se a legislação ela é aplicada ou não? É o MAPA? É a Anvisa? Quem que fiscaliza isso? Fica à mercê do órgão competente, né? A legislação mesmo fala, Anvisa, eles fiscalizam esse tipo de parâmetros, né? Cada órgão vai fiscalizar, vai trazer os seus dados, né? E avaliar, acompanhar, né, esse tipo de monitoramento, né? Então, e você acha que vai mudar em algum futuro próximo? Você acha que tem como mudar o que é feito hoje no Brasil para que a gente tenha uma água um retratamento de efluente de qualidade? Assim, eu sei que tem muitos lugares, por exemplo, em São Paulo, eles não aceitam, acredito eu, que não aceitam mais projetos sem tratamento terciário, sem remoção de micro-organismos, né? Então, tem uns estados mais avançados do que outros, né? A CETESB, né, por exemplo, que é de São Paulo, ela é mais específica nisso. Então, eu acho que os estudos estão sendo avançados, né? Cada vez mais busca-se formas de você se adaptar. O pessoal fala muito da cloração, mas ela é muito utilizada. Então, não adianta você estudar uma coisa grande que a gente não tem nem saneamento básico na grande maioria. Então, não tem como você pensar num ozônio, numa radiação. Fica uma coisa meio utópica, né? Na verdade, você tem metodologias maravilhosas, só que o básico você não tem. Sim, então, assim, a cloração tem como você observar, você fazer a decloração no final, você avaliar os subprodutos. Então, assim, ela é ruim, mas ela é necessária, porque ainda nós estamos longe, né, do ideal. Então, é melhor você utilizar o que a gente tem, o que a gente pode conseguir, do que você não utilizar. Então, em relação aos POAs, ele tá aí para isso, está aí justamente para você conseguir avaliar, né, você conseguir implementar, chegar nesse nível, né, de você implementar em um local que não é tão acessível assim, umas tecnologias mais rebuscadas, né, digamos assim. Tá bom, ótimo, muito obrigado. Vou dar os recados aqui agora. Quem não se tornou membro ainda, torne-se membro, ajude a manter o Micromeio no canal. A doutora Keilane é um membro do nosso canal, eu também sou. Né? Aquilo que a gente acredita, vale a pena a gente investir um cafezinho com pão de queijo. No caso, você tem o plano do cafezinho, depois você tem o cafezinho com pão de queijo. Então, não é isso que vai fazer você ter problema. Ajude o Micromeio a manter. Amanhã tem mais, 7h30 da noite. E, doutora Keilane, eu deixo com você para você fechar essa live com a gente. 1h30 de papo bem legal, informação de graça na sua internet. Amanhã, quer dizer, amanhã não, daqui a 15 minutos, meia hora, já estará disponível no YouTube, em 7 línguas, para você ver essa palestra que a doutora Keilane falou com a gente, 1h30, tá bom? Muito obrigado e agradecemos, justamente como a Janaína falou, a gente agradece o teu tempo de ter preparado essa aula, né? Praticamente um doutorado, ela falou da tese dela, um doutorado, né? Uma pós-graduação no assunto. A gente agradece demais você ter investido no seu tempo, né? 9h da noite de uma terça-feira, né? Não é todo mundo que está aqui para aprender um pouco um assunto novo, mas a gente agradece de coração a senhora ter vindo e pode fechar a live com você. Beleza. Eu acho que eu vi um comentário aqui que apareceu para mim, a pessoa perguntando de metodologias, né, para implementação. Tem sobre... Deixa eu ver aqui. Então, a pessoa fica à vontade, tem o meu e-mail, então pode me mandar e-mail que eu mando as metodologias que eu tenho disponíveis aqui. Se existe algum artigo de referência que tenha metodologia. Sim, tem vários. Tem sim, tem artigo de referência que eu utilizei também no meu doutorado, e diversos processos. Então ótimo. Então, Gilbert, os contatos da doutora Keilane estão aqui, vão ficar lá no YouTube, você vai poder ver de novo, está aqui embaixo agora, escrito nesse momento aqui embaixo.
Então, você tem a liberdade de fazer contato com ela. É uma das pontes que o Micromeio faz entre o palestrante e quem está na audiência da gente, fazer perguntas, não só na live, mas depois. Tá bom? Obrigado. Fiquem à vontade, estou disponível para tirar dúvidas fora daqui. Tá ótimo. Obrigada. Então, assim, eu acho que precisa de integração, né? Tá muito a nível de pesquisa, e o que o INEA, que é o órgão que regulamenta, né, falta essa integração, né, da pesquisa com o que de fato é feito. Então, os estudos estão aí, se crescendo cada vez mais, os POs estão aí para a gente tentar utilizar eles em escala cada vez maior. Então, essa conversa e integração da pesquisa com os órgãos responsáveis é cada vez mais importante. Esse é o recado. Muito obrigada a todos pela ajuda e estar aqui me ajudando a divulgar essa pesquisa. Obrigada, a gente que agradece. Marcos, obrigada. Melhoras, Marcos. Melhoras. Gente, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau.